Fala, pessoal. Agora a gente vai ver, dando continuidade à matéria, né? A gente viu como último módulo de matéria pronome reflexivo. Agora a gente vai ver pretéritos. A gente vai entrar no estudo dos pretéritos, tá? E eu já te adianto que esses do indicativo que nós vamos ver são 4. A gente vai começar o primeiro agora, tá? O nome dele é pretérito perfeito simple ou também pretérito indefinido. Você escolhe, eu prefiro pretérito perfeito simples ou eu prefiro indefinido, não tem problema. O problema de você se focar em um só é que se em uma questão você tem outro nome, já era, né? Então, tenta gravar os dois, tá? Quando eu converso com vocês em sala, eu sempre digo que o vestibular hoje em dia, ele não tem a intenção de que você domine a gramática, não é um vestibular gramatiqueiro. Antigamente era. A UF, nossa, era gramática pura. Das 9 questões, vamos botar aí que 7 eram de gramática, 6 eram de gramática. Mas hoje em dia, não. Então, a gente vê os tempos verbais como um suporte para a sua leitura, para que você entenda que o uso do pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples é para estabelecer algumas ideias de passado, ou uma ideia específica de passado. Não porque você vai ter que ficar igual um doido decorando isso para conjugar isso em prova, tá? Mas vamos lá. O nome eu já disse. Eu vou botar aqui uma frase que ilustra esse tempo verbal, tá? El año pasado viajé a Chile. Eu tenho aqui um marcador de tempo que me diz que essa história inteira foi ano passado. E eu tenho, concordando com esse marcador distante, né? Porque é um marcador que indica que eu não vivo mais a noção temporal, concordam? Se ano passado é ano passado, eu não vivo mais. E aí, concordando com isso, eu tenho o viajé. Se a gente fosse traduzir para o português, eu teria viajei, né? Que é o nosso pretérito perfeito, certo? O que você tem que entender em espanhol? Quando ele usa o pretérito perfeito simples ou indefinido, é porque aquilo dali, aquela ação, não faz mais parte da realidade dele. Não faz. Eu estou enfatizando isso porque o próximo tempo verbal que a gente vai ver conversa com esse. Então, se você não entender bem a ideia desse, você vai se confundir no próximo, tá? Então, vamos lá. Ano passado viajei ao Chile. Ok. O que eu tenho aqui, Suzane? O que eu posso te perguntar, e até uma banca de vestibular também pode. Qual é a ideia que ele me dá? E não conjugue, tá? A ideia que ele me dá é ação passada lejana. O que é lejos? Distante. Então, ação passada distante, ou seja, que não se relacionam com o momento da enunciação. E aí eu abrevio isso chamando esse tempo de passado lejano. Isso aqui é a ideia. Então, quando eu te pedir a ideia de um verbo, pelo amor de Deus, não vá me escrever pretérito perfeito simples ou pretérito indefinido, porque isso aqui é o nome do tempo verbal. Nome do tempo verbal. A ideia que ele me dá é passado distante. A gente vai ver que tem o passado próximo, o passado frequente, o passado do passado. Esse é o passado distante, tá? Vem pra cá. Se ele é distante, vocês concordam comigo que esse marcador de tempo também tem que indicar que é algo que eu não vivo mais? Vocês concordam? Então, por exemplo, ano passado, eu não vivo mais a ideia do ano passado, eu não estou no ano passado, certo? Diferente se eu falo este ano. Se eu falo este ano, eu estou vivendo a noção de tempo. Agora, se eu falo ano passado, mês passado, século passado, eu estou vivendo? Não. Aí vem um que você fica assim, como assim? Se eu falo ontem, eu estou vivendo a noção temporal? Também não. Se eu falo ontem à noite, também não. Então, não entenda por proximidade, ontem está muito perto, mas para o cara na Espanha que fala ontem, essa noção de tempo para ele não tem mais a ver com o momento. Entende? Então, quando eu digo que é uma ação passada distante, é isso, não tem a ver com o meu momento de fala, tá? Ayer, em espanhol, é ontem. A noite é uma pegadinha, tá? Porque você lê à noite e você pensa em à noite. E não é ontem à noite. Imagina que esse A é como se fosse ayer, tá? Então, ontem à noite. Anteayer, anteontem. Em 2015,
ele siglo passado, ele mês passado, ele ano passado. Ou seja, esses marcadores mostram que eu não tenho mais a ver com a noção de tempo, tá? A formação desses verbos regulares, não é difícil. O problema está mesmo nos irregulares, mas que a gente não vai focar tanto, tá? A gente vai só dar uma olhadinha. O que me ajuda aqui? Saber português, né? Porque se você sabe conjugar no pretérito perfeito, você vai ter uma familiaridade com o pretérito perfeito simples do espanhol ou indefinido, tá? Vamos lá. Peguei verbos regulares, cantar, comer e sair, que são as coisas que eu mais gosto de fazer, né? Quem me conhece sabe. Vamos lá. Em português eu falaria eu cantei. Em espanhol, yo canté, tá? Tu cantaste, ele cantou. Cantamos, cantasteis e cantaram. Gente, eu sei que o foco não é pronúncia, mas não fala canté nem cantó, tá? Em espanhol a gente não tem som aberto, é sempre som fechado, mesmo que tenha acento. Então, cantei, cantou. Fui para verbos com er. Em português, eu comi. Em espanhol, yo comi. Tu comiste, ele comió. Aí já foi de é para ir, iste, aste, iste, o e o, tá? Comimos, comisteis, comieram. Então, dá para você fazer sim, ainda mais se você pensar em português, dá para dar uma associada aí. E o salir, que é a estrutura com ir, er e ir, eles se comportam igual, tá? Então, eu vou falar de eu salir, tu saliste, ele salió. Salimos, salisteis, vou acertar o S aqui, salieram. Tá, Suzane, o que isso me ajuda? Ué, você está trabalhando com um texto e você vê que no final daquele verbo tem um aron, tem um ieron, tem um iô, você já sabe que é uma ação passada distante, é uma ação concluída, não tem mais a ver com o momento de fala, tá? Então, é para isso que serve estudar verbo. Por mais que você às vezes odeie, isso te dá um suporte sim na leitura, tá? Eu vou fazer um outro quadro para a gente trabalhar os irregulares agora. Já volto. Então, pessoal, aqui a gente tem alguns verbos irregulares. Como eu falei, o foco não é você ficar decorando isso, tá? Mas vamos lá. Eu já coloquei para facilitar o verbo ser e o verbo ir, que eles se conjugam da mesma forma no pretérito perfeito simples. Assim como em português, eu falo eu fui ao banco, né, do verbo ir, ou eu fui uma menina muito levada, do verbo ser no passado, tá? Então, ser e ir se comportam da mesma forma, então eu classifico esses dois verbos como verbos importantes dentro dos irregulares. E aí vamos lá. Yo fui, tu fuiste, ele usted fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, eles fueron, ok? Aí o que eu faço aqui para dar uma facilitada? Eu peguei alguns verbos irregulares, tá? Que tem uma forma de se comportar muito parecida, que é assim, eu vou botar aqui todos os novos radicais, porque o que é o verbo irregular? O verbo irregular é aquele que foge da estrutura dele no infinitivo, certo? O verbo é estar, ele vai ter uma estrutura um pouco diferente quando for conjugado nesse tempo verbal, que é qual? Essa é a nova estrutura. Essa coisa bizarra. O pretérito indefinido ou perfeito simples é o mais chato de verbos irregulares, tá? Estuve. Segura aí, eu vou botar todos os novos radicais irregulares. Então, vamos lá. Aqui. Tuve. Poner. Pus. Tá? Caber. Cupe. Andar. Anduve. Querer, quis, e a ser, ique, exatamente como tá ali. Tá, o que eu vou fazer agora? Isso daí não me diz em que pessoa ele tá, só me diz que ele tem uma estrutura de pretérito perfeito simples. Então agora eu vou botar o finalzinho dele, que é onde eu vou ter a pessoa. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou botar um sinal de mais aqui para você entender que isso vai acontecer com todos eles. Eu vou colocar iste, o, imos, isteis, ieron. Ué, como assim? Ué, vamos lá. Eu tenho aqui o estuve, certo?
Se eu quiser colocar ele em jo, é só eu acrescentar a essa estrutura. Eu vou até fazer assim para você entender o tracinho. Eu vou acrescentar a letra E. Então, como é que eu falo eu estive? Yo estuve. Tu estuviste. Ele estuvo. Estuvimos, estuvistes, estuvieron. Ah, então é assim? É. Eu tenho radical, eu acrescento essas terminações. Que, se você reparar, é meio que uma mistura dos regulares em ar, era e ir, né? Porque eu falava yo canté, era com E. Tu cantaste, já não é, ó. Tu comiste. Ele cantou. Olha o O aqui. Então, é uma mistura dos finais, tá? Mas isso não vai mudar nada na sua vida. O que você tem que entender é que eu vou acrescentar esse radical, esses finais, para ter esses verbos irregulares no pretérito perfeito simples, tá? Então, por exemplo, querer, yo quise, eu quis, tu quisiste, ele quiso, quisimos, quisistes, quisieron. Aqui tem só um detalhe, tá? O verbo a ser, eu vou fazer ele aqui, tá? Vou pegar o H e C, que é a estrutura nova dele, e vou acrescentar E. Ficou o quê? Eu fiz, yo hice. Vou fazer para tu, ic mais iste. Tu hiciste. Concordo? Agora, olha o que acontece aqui. Se eu botar o ic, né, com C, e colocar o O, que é a terceira pessoa, ele, ela, você, eu vou ter um problema na fala, no fonema, porque eu quero a estrutura do a ser. Eu quero esse ici, tá? Eu quero esse som de ser, de ice, hiciste. Se eu coloco o O, que é o que representa a terceira pessoa do singular, ali eu vou ter o som de co, ico, e eu não quero. Então, nesse caso, isso está errado. E eu sou obrigada a mudar esse C para Z, porque aí eu passo a ter isso. Voltei para nós. Hicimos, hicistes, hicieron. Tranquilo? Na sua apostila tem uma lista imensa de verbos. Acho que por uma questão só de eu me situar no espaço, eu vou dar uma olhada. Mas, como eu falei, não fica igual um doido gravando isso, tá? Olha pra cá. Eu montei um exercíciozinho em que vocês vão transformar verbos. Eu botei verbos no presente porque foi o que a gente já viu, tá? Em passado, pretérito indefinido, no caso, tá? Que é isso que a gente tá vendo. Tá vendo ali? Eu optei por pretérito indefinido, mas eu poderia ter escrito pretérito perfeito simple, tá? Vamos lá. Hoy es domingo. O verbo es é o verbo ser, que está na terceira pessoa do singular, né? Yo soy, tu eres, él, ella, usted es. Então, eu tenho que jogar o verbo ser para a terceira pessoa do singular do pretérito indefinido. Ele está até aqui, né? Fui, fuiste, fue. Está aqui, terceira pessoa está aqui. Então, a resposta aqui é fue. Ellos hablan mucho. Eu tenho um verbo regular hablar, que está na terceira pessoa do plural. No primeiro quadro que eu montei dessa matéria, vocês viram que o cantar ficou para ellos, cantaram. Hablar, hablaron. Tá? Marta parte mañana, o verbo partir com ir. Lembra? Era salir. Yo salí, no quadro anterior. Tu saliste, ele, usted salió. Ella. Yo partí, tu partiste, ella partió. Partió. Nosotros hacemos las tareas. É o verbo hacer, que está aqui nos irregulares. A estrutura do hacer é H e C. Então, já vou botar H e C aqui. Como ele pediu em nós, o final é imos. Hicimos. Ok? Yo pongo la mesa para cenar. O verbo poner, ele está aqui também. A nova estrutura dele é pus. Então, vou botar pus aqui. Só que ele quer em yo. O yo
nos irregulares no pretérito indefinido tem a letra E, de opuse. Feio, né? Isso é muito feio. Andais por el parque. O andar também é um verbo irregular. Ele tá aqui, ó, anduve. Esse para mim é o mais bizarro. Anduve. Então eu vou escrever aqui anduve. Anduve, tá? Como ele está em vosotros, eu sei disso por conta desse IS no final, eu vou botar ali também em vosotros. E aí eu vou botar andubisteis. Ok? Já volto que eu vou fazer mais um quadro. Pessoal, então, aqui a gente tem mais um exercício. Dessa vez eu fiz um formato diferente. Lá a gente foi só conjugando mesmo, que é o tipo de questão que não vai aparecer para você nem no vestibular, nem na sua prova se você for do terceiro ano. Questão de conjugação, não. Agora, esse tipo de questão da letra A, sim. Todo lo que tu nunca sonhaste. Eu peguei um trecho de uma música aí conhecida dos alunos, tá? Haz lo que se pide. Indica la idea de passado contenida en el verbo. Então, eu tenho aqui o verbo sonhaste, tá? E eu quero que você me dê a ideia de passado. Você acabou de ver que quando o verbo inhar, né, sonhar, termina com aste, ele está numa estrutura de pretérito perfeito simples, pretérito indefinido. Só que, veja bem, eu não vou escrever ali o nome do tempo verbal. Eu vou escrever a ideia dele. A gente viu que o pretérito perfeito simples ele é usado para ações passadas lejanas, passadas distantes. E o exercício pediu ideia. Quando ele pede a ideia, ele quer isso. Passado lejano, passado qualquer que ele seja. A gente só viu até agora o lejano. Não vou confundir vocês. Então aqui é só escrever passado lejano. Ah, Suzane, numa prova eu posso escrever em português, passado distante? Pode, não tem problema. Aí eu peço na letra B, que não é o tipo de questão que pode cair para você num vestibular ou numa prova, para você passar para formar o singular e formar o plural. Você fica... Nas primeiras aulas a gente viu o tratamento, e a gente viu que o tratamento formal, ele é quando a gente usa os te ou os tedes. Então eu camuflei ali, ao invés de eu falar passe para os te, passe para os tedes, eu botei passe para o formal singular, que é os te. Sonhar, vamos lá. Eu sonhei, tu sonhaste, ele sonhou. Ele é um verbo regular, né? Então é só você olhar o primeiro quadro dessa aula. Sonhou. Com acentinho. Nossa, que acento ridículo que eu fiz. Tá, sonhou. E depois ele te pede no formal, só que plural. E aí é o quê? Os tedes. Final, eles, os tedes para verbos em ar. Sonharam. Tá? Sonhou, sonharam. Beleza? Como cantou, cantaram. Verbo regular. Depois eu te pedi para indicar 2 marcadores de tempo de pretérito perfeito simples. Ou seja, você vai me dar qualquer marcador de tempo, qualquer advérbio de tempo, que mostre, ou locução, não tem problema, que mostre que a ação é sofrida no passado, não tem nada a ver com o meu momento atual. Então eu vou ter que botar ayer, anoche, el año passado, el siglo passado, el mês passado, tá? Vou botar aqui o anoche, que você já sabe. Deixa eu apagar aqui, ó. Botar em azul, né? Porque eu estou respondendo em azul. À noite, lembrando que é ontem à noite. Aí você deve pensar assim, Suzane, então como é que eu falo à noite em espanhol se à noite é ontem à noite? Aí você vai falar esta noche, por la noche. A palavra noite é sozinha, você não vai deixar esse A grudadinho nela, tá? À noite em 2018, tá? E aí, gente, por que eu botei dias da semana aqui? Você vai ver que não está na sua apostila nesse momento. Porque sempre que eu estou dando marcadores de tempo associado a pretérito, as pessoas me perguntam os dias da semana. Então, como eu já me lembro dessa pergunta, que é uma pergunta básica que a galera faz, eu vou colocar aqui, caso você não se lembre, tá? Domingo e sábado é a mesma coisa em português, que em português. Aí vem aqui os planetas, né? Na ordem que a gente conhece. Então, lunes, segunda, martes, terça, miércoles, né? Uma referência a Mercúrio, quarta, jueves, Júpiter, e viernes, Vênus, tá? Por isso que dizem até que eles têm umas histórias, né, conhecidas de que cada planeta rege um dia da semana, né? Inclusive, sexta-feira é o dia do planeta Vênus, enfim.
Então, é isso, tá? Dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Então, talvez você conheça algum dia desse mais do que outro, porque é o dia da semana que eu te dou aula, né? E eu escrevo no quadro. Mas é bom saber a ordem, porque isso pode te ajudar. Até em relação ao próprio marcador, se eu falo no jornal lá do texto que você está lendo, né? Um jornal. E aí tá lá, miércoles. E ele usa o ayer como uma referência temporal de algo que aconteceu, você sabe que esse ayer é ontem e que ele representa martes. Então, é bom você ter uma noção de dia da semana sim, tá? É isso, pessoal. Fica por aqui nossa aula sobre pretérito perfeito simples.